Voltei? Voltei. Fiz um frango, já comi um pão, tomei uma água, né? Hidratar a goela. Por quê? Agora nós vamos entrar num assunto um pouco mais sério, que vai determinar que eu use 20 minutos só explicando. Né? Só voltar. Certo? Então vamos lá. Gente, o conceito que a gente vai ver agora. Nossa. Menino, olha isso daqui. Olha. Gente do céu, fiz conta, hein? Fizemos conta, hein? Ó. Orgulho. Já expliquei o que era. O que é. Vamos recapitular? Expliquei. Unidade de massa atômica, certo? Que é 1/12 da massa, né? Praticamente, né? Quando a gente está utilizando da tabela periódica, a gente é só olhar o número da massa, o número de massa está aparecendo e colocar a unidade U, que eu estou representando como unidade de massa atômica. Ensinei vocês a verem isso na tabela periódica, né? Na unidade de massa atômica, apresentei a vocês a massa atômica, certo? Quando vocês já têm esse número, por exemplo, eu li na tabela periódica, né? O número que está lá na tabela periódica é a massa do átomo. Então, é a massa atômica dele. Ah, mas lá está escrito unidade de massa atômica. Qual que é a diferença entre unidade de massa atômica e massa atômica? Número de massa e massa atômica. Número de massa, gente, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? E a massa atômica, né, é o produto da abundância pela massa do isótopo, né? A abundância do isótopo pela sua massa dividido por 100. Né? Se tiver mais de 1, vai somando. Então, essa é a principal diferença entre número de massa e massa atômica. Vimos massa molecular também, que é a soma das massas atômicas presentes. Fiz 3 exemplos aqui: gás hidrogênio, gás dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico. E também fiz do gás amônia, né? Ou gás amoníaco, né? Mostrei para vocês a massa ponderal, né? Que no caso é o produto da abundância do isótopo do elemento pela sua massa dividido por 100. Fizemos 2 exemplos do magnésio e do enxofre. E fizemos exercícios calculando as massas atômicas através da massa ponderal, né? Tanto do neônio quanto do lítio. E também calculamos, né, a massa molecular para o etano, né, para o carbonato de cálcio, para o acetato de sódio, para o ferrocianeto de ferro, ou azul de Prússia, e também calculamos para o carbonato de sódio decaidratado e para o carbonato de sódio sem hidratação, que foi uma diferença que a gente viu, né? Para o ferrocianeto, gente, como vocês puderam observar, a gente tem que estar multiplicando, ó, como a gente pode relembrar, né? Eu tive que multiplicar o 3 pelo 6 para chegar em 18, certo? Porque esse é o número de carbonos e o número de nitrogênios que eu tenho dentro dessa molécula, dentro desse complexo, né? Eu passei para vocês uma pesquisa sobre reação de complexação. Porque cai, como vocês puderam ver, nós temos um complexo presente, né? E eu mostrei para vocês a diferença de uma molécula hidratada e uma molécula desidratada, né? Não tem hidratação. A diferença de massa entre elas. Olha a diferença de massa. Uma é quase 190, né? É quase 190 unidades de massa atômica diferente da outra. Certo? Então, só recapitulando, né, o que a gente acabou de ver agora. Por quê? Gente, nós vamos entrar num conceito que todo mundo sempre tem uma enorme dificuldade na química. Eu prevejo grandes dificuldades.
sabe? Sabe, a mãe de Ná? Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui. Sabe, o povo vidente? Eu prevejo grandes dificuldades na sua prova. Se você não aprender mol. E eu falo, gente, que mol é uma coisa tão simples na minha concepção de químico, né? Eu ainda não posso ser chamado de químico, né? Eu não tenho. Mas eu sou químico e docente em química, né? Não licenciado, mas docente em química. É um conceito tão simples e que as pessoas demonizam tanto. Nossa, tenho muita dificuldade. Gente, a mol é uma aplicação muito rápida, muito direta, sabe? É muito simples de ver. Só que as pessoas demonizam muito o conceito de mol, né? Então, vamos lá. Vou fazer um mapa mental do que é mol, né? Por isso, então, que eu pedi os 20 minutos, porque é bem provável que eu utilize deste tempo para explicar o que é mol, né? Bem provável que eu utilize todo esse tempo para explicar sobre mol. Certo? Vamos lá, então. Vou explicar aqui. Vou pegar um verde, que eu gosto de verde. Mol. Certo? A primeira flechinha que eu vou puxar para cá, eu vou escrever o seguinte. Ó. Isso. Significa isso. Quantidade de matéria. Certo? Quantidade de matéria presente, por exemplo, nesse vidro de desodorante. Mol. Primeira definição: quantidade de matéria. Ok? Segunda definição. Oh. Em massa. Vamos lá, gente. Por que a definição em massa? Porque através do mol, eu vou descobrir, por exemplo, massa molar em gramas por mol. Nós vamos ver depois de mol isso, tá bom? Depois de mol a gente vê a massa molar. Primeiro a gente aprende mol, depois a gente vê o que a gente pode aproveitar dele. Certo? A segunda definição é quantidade de matérias. Quantidade de matérias eu defino em número de. Vamos colocar assim, só. Número D. Número D. Vou abrir. Ei, coloquei em preto. Não quero colocar em preto, quero colocar em verde. Número D. 2 pontos. Vamos lá. Número D. Átomos. Moléculas. Número D. Átomos e número de moléculas. Tudo isso é mol. Em um mol, eu tenho um X números de átomos, um X números de moléculas. Tá bom? Vamos lá. Segunda coisa. Mais importante de todas. Constante de Avogadro. É uma constante, é um número fixo. Qual que é esse valor? 6,0
6,022 vezes 10 a 23. Acabou. Acabou. É isso, gente. Agora eu só vou enfeitar aqui, ó, para vocês poderem tirar um print. Caso quem queira tirar print, né? Fazer até perspectiva. Ó, que chique. Aquela galera que gosta de fazer tudo com canetinha, né? Acho lindo aquilo. Eu não tenho mais o que dizer sobre mol. É isso. É isso. São as definições básicas. São 4 definições. E isso salva a vida de tudo. Tudo. A vida de tudo, gente. Tudo mesmo. Sabe o que é tudo? É tudo. Sabe por quê? Agora eu vou explicar uma coisa. Opa. Nem é tão difícil. É só porque, é igual eu falei, gente, demonizam muito as matérias de exatas e a galera pega um medo muito forte de fazer as coisas. Opa. Eu disse para vocês que esse valor aqui, ó, 6,022 vezes 10 a 23. O quê? O que que esse número me representa? Número de átomos. Pronto. É isso que me representa. Como que eu leio isso? Nossa. Pronto. Em 1 mol tem-se 6,022 vezes 10 a 23 átomos de qualquer elemento. Qualquer elemento. Sódio, sim. Potássio, sim. Magnésio, sim. Sim. É isso. Não dificultem mol, gente, pelo amor de Deus. É só isso. Não tem mais o que dificultar em mols. É isso. Quer ver? Olha que interessante agora. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou escolher um exemplo. Um mol de H2O. Certo? Um mol de H2O. Vamos lá. Um mol um mol de água, um mol de água vai apresentar oh, pensei muito.
Pronto. Quer ver? Cianeto. 1 mol de íon cianeto tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de cianeto. Simples, gente. Muito simples. Essa é a definição de mol. É apenas mais uma unidade de medida. Nos termos mais claros, né? Nos termos mais claros da química, é o seguinte: em 12 gramas de carbono, 12 a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Essa é a frase. Essa é a frase que define mol. Certo? Essa é a famigerada frase que define mol. Mol é definida através dessa frase. 12 gramas do carbono 12 a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Pronto. É isso. Só isso. Não dificultem nada, gente. Não dificultem nada, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Quanto mais vocês dificultam, pior é. Sabe? Não vamos dificultar a nossa vida. Vamos facilitar a nossa vida. Certo? Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? Falei para vocês. A gente tem que ir explicando devagar essas coisas aqui, por conta que as pessoas elas dificultam muito mal. Certo? Vamos lá. Vamos fazer uma conversão, fazer um exercício aqui. Vamos lá. Exercício 4. Nós vamos fazer uma conversão de mols em número de átomos, certo? Nós vamos calcular o seguinte, ó. Quanto quantos átomos de hidrogênio há em 0,307 mols de C6H12O6. 307 não, 350, que é o exercício aqui. 350 mols de C6H12O6. Gente, dada a quantidade de substância, né, 0,350 mols, dado isso, que isso foi me dado, tá bom? Tá aí, ó, lindão para mim. Vai comer um pouco do tempo aqui. Dado isso para mim, né, eu vou ter que determinar o número de átomos de hidrogênio na molécula. É o que o exercício pede. Certo? Então, vamos lá. Se 1 mol, vamos entender agora o seguinte, ó. Meu Deus do céu. Eita, gente, parece que aconteceu alguma coisa. Só um minutinho.
Certo, voltei. Eu só tava meio assustado. Eu ouvi um grito aqui, bicho, né? Mas voltando. Gente, o que eu agora tenho que interpretar disso? Eu vou interpretar o seguinte, ó. Um mol, né, de glicose, um mol, oh, que susto! Um mol de C6H12O6, né, é igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de C6H12O6. Certo? Tá. Uma vez que a gente sabe o número de moléculas que nós temos, né, no caso, nós podemos utilizar a fórmula química que nos diz que cada molécula de glicose, né, há 12 átomos de hidrogênio. Acho que ficou claro isso. Certo? Vou dar uma interpretação melhor aqui. Vamos pegar de novo. Só apagar aqui. Vou explicar de novo. Um mol de glicose, né? C6H12O6 é igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de C6H12O6. Ou seja, eu tenho essa quantidade, eu ia apontar assim ó, na coisa. Eu tenho essa quantidade aqui de moléculas, certo? Então, se eu tenho essa quantidade de moléculas, eu vou multiplicar. Eu tenho isso daqui, ó, de números de hidrogênio em cada uma delas. Ou seja, em uma molécula tem-se o quê? 12 átomos de hidrogênio. Então, se em uma molécula eu tenho 12 átomos de hidrogênio, em 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter quantos átomos de hidrogênio presente? Entendeu? É mais ou menos isso, gente. Certo? Agora que vem a questão interessante. Beleza, eu li o que eu precisava ler. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Regra de 3. Se em 1 mol eu tenho 6,0. Não, perdão. Falei errado. Se em uma molécula eu tenho 12 átomos de hidrogênio, em 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter X átomos de hidrogênio. Faço multiplicação em cruz. X vai ser igual ao quê? A 6,022 vezes 10 a 23 vezes 12. Simples, não? Vou puxar uma calculadora científica aqui. Então, eu vou ter X é igual a 7
0,22 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Pronto. Tá bom. Agora, vamos lá. Vamos raciocinar aos poucos. Vamos voltar ao raciocínio. Eu descobri que em 1 mol de glicose, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de glicose em 1 mol. Certo? Eu descobri que em 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, eu tenho 7,22 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Isso tudo eu posso resumir da seguinte forma. Olha que interessantíssimo. Por isso que eu adoro química, gente. Olha para vocês verem que interessantíssimo. 1 mol de C6H12O6. Nossa, eu aumentei a coisa aqui. Tá horrível. Tem, né? 7,22 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. 1 mol. 1 mol. Agora, eu volto para a minha questão, a minha dúvida de origem. Se em 1 mol eu tenho isso, em 0,350 mols eu vou ter quanto? Agora sim, vem a regra de 3 que vai facilitar a nossa vida. Vamos lá. A gente já descobriu o tanto que a gente queria, né? Então, se em 1 mol... Eita, nós, hein? Se em 1 mol... Nossa. Se em 1 mol eu vou ter 7,22 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio, então em 0,350 mols eu vou ter o quê? Y átomos de hidrogênio. E Y vai ser igual a 0,350 vezes 7,22 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Olha que simplicidade, gente. Vamos puxar aqui calculadora científica. O resultado foi de 2,57. Não. Tá certo. 527 vezes 10 ao quê? A 24 átomos de hidrogênio. Né? Eu posso arredondar isso para 23? Posso, né? Porque aqui, ó, 27 está mais próximo de 23 do que de 22, né? Então, vai ficar em 2,523 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Gente, olha que simplicidade. Olha que simplicidade. O que eu posso escrever com isso? Essa relação está me dizendo o seguinte. Nossa, deixa eu só ver aqui o
tempo. Nossa, já passou 9 minutos de atraso. Em 0,350 mols de C6H12O6 tem-se 2,52, né? 53. Perdão, gente. Nossa, eu errei aqui, ó. Aqui não é 23, aqui é 53. Bom, perdão. 53 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Pronto. É isso. É isso que a gente tem que interpretar. Gente, é isso. Vocês viram que não teve grandes estrabuchos, né, para assim dizer. Foi tudo muito simples. Foi simples regra de 3. Eu não vou retomar, porque eu acho que já passei muito tempo. Eu vou fazer 2 atividades sobre essa parte de conversão de mols em números de átomos para vocês pegarem, certo? Para a gente dar continuidade e falar de massa molar. Ok? Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu já peguei muito tempo já. Certinho? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tchau, tchau.